estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês para a gente conversar mais um pouco sobre história, sobre arte, sobre cultura indígena. Então vamos lá. Na aula passada, nós fizemos um convite e o desafio foi aceito. Então vejam que lá da Escola Municipal Augusto César Sandino, da professora Gislaine, o estudante Carlos Santiago mandou para a gente o que ele aprendeu a fazer com a filha dele. Vamos dar uma olhadinha no que ele mandou? Meu nome é Carlos Santiago, com o fio eu faço cachecol, que eu aprendi com a minha filha a fazer cachecol. Carlos Santiago, muito obrigada pelo envio do teu trabalho, porque quando os estudantes da EJA, de todos os lugares, veem as coisas que podem ser feitas, né, por todos, é um incentivo. E, ao mesmo tempo, todos os estudantes, nós, professores, todos nós da EJA, nos identificamos com isto, né, com os trabalhos de vocês todos. Mas não foi só você que encaminhou. E também um agradecimento para a professora Gislaine, que também sempre participa. Lá na Escola Municipal Maria Neide Gabardo, que é da Regional do Bairro Novo, a professora Elisa está participando, é nossa colega. Elisa, muito obrigada, e que bordado bonito que você faz. Esse é um incentivo para as pessoas também realizarem esse tipo de trabalho, que agora, nesse período pelo qual a gente está passando, além de ser uma terapia, é também uma possibilidade, uma ideia para as pessoas, como também uma outra fonte de renda. Então a gente agradece muito, Elisa, a tua ideia e mostrar esse bonito trabalho que você faz. Muito obrigada, um grande abraço para você, Elisa. Lá na Escola Municipal Rio Negro, também da Regional do Bairro Novo, e da diretora Elisângela, da vice-diretora Vanessa e da professora Claudineia, e que a gente mostra o mapa, mais ou menos, da região da escola, que é para as pessoas verem se, por acaso, moram próximo à escola e para também pensarem em ir fazer se precisarem concluir os estudos ou se quiserem voltar a estudar, buscarem a escola, né, quando retornarmos às atividades, claro, presenciais e regulares, buscarem a escola. Sempre há uma escola no caminho, sempre há uma escola próximo à residência ou ao trabalho, para os jovens e os adultos buscarem o estudo, né? Então, por isso a gente coloca também um mapa da região, que é para vocês, enfim, buscarem pela escola. Mas vamos ver a Maria Aparecida, dessa escola, que enviou a foto dela e uma amostra do trabalho que ela realiza com a arte, o artesanato do crochê. E ela é uma pessoa experiente nesse trabalho, porque a amostra que ela trouxe é, sim, de uma pessoa que já realiza esse trabalho com pontos mais elaborados, né? Então, muito obrigada, Maria Aparecida. E o crochê, ele sempre está na moda, né? O crochê permite uma diversidade grande de produções, de artigos, de objetos. Além da Maria Aparecida, lá na Escola dos Vinhedos, da Regional de Santa Felicidade, da diretora Rosângela, da vice-diretora Gisele, né, e da professora Marilda, que sempre participa com os estudantes dela, das nossas propostas, a Maria de Fátima também mostrou aqui, também enviou uma amostra dos trabalhos que ela realiza com o crochê.
E vejam quanta coisa dá para fazer, vocês já sabem. Mas quem ainda não faz alguma coisa nesse sentido, talvez esteja aí a ideia ou o incentivo, né? Desde roupas de bebê, daquele barrado bonito no pano de prato, né? A toalhas, muita coisa é possível fazer com este tipo de trabalho que é muito simples. Então, muito obrigada, Maria de Fátima. E para as professoras também, para a professora Marilda, lá da Escola dos Vinhedos. O crochê é um termo que pode ser escrito com o acento circunflexo ou com o outro acento agudo. É um termo que se origina do francês e que significa gancho. Então, a gente tem aqui essa amostra de agulhas de crochê com diversos tamanhos, né? Essas são agulhas coloridas de alumínio e que, na verdade, o que determina o tamanho da agulha é o tipo do fio, né? A lã mais grossa, os fios mais fininhos, né, para verão, para outro tipo de produção. E vamos ver, vou convidar vocês a verem então uma demonstração técnica de como é simples começar a fazer o crochê e o custo dele é baixíssimo. De um simples nozinho com uma linha e uma agulha dessas que é muito simples, com um ganchinho na ponta, saem coisas maravilhosas. É muito rápido. Vamos dar uma olhadinha nessa demonstração técnica? Vocês viram como é simples, como é fácil, de pontinhos, e depois a gente toma um gosto por isso. É uma terapia e também uma ideia, né, de segunda fonte de renda. Mas não parou por aí. Lá na escola Dario Persiano de Castro Veloso, lá na regional da SIC, na escola da diretora Aline, do vice-diretor Cleiton e da professora Silvia, também muito querida, a estudante Maria Nilza enviou esse trabalho que ela faz, que envolve bordado e o aplique de contas, e no caso de pérolas aqui, né, nos chinelos. E olhem como ficam bonitos também. Né? Muito obrigada, Maria Nilza, pelo envio do teu trabalho, que também é muito bacana. E lá na mesma escola, a simpaticíssima estudante também da turma da professora Silvia enviou o trabalho dela, e ela trabalha com máquina de costura. Vamos ver o que é que ela faz? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ivonete, eu estudo na UEJA. Aqui estou fazendo máscara de proteção contra o coronavírus. Vamos se proteger. Boa noite. Muito obrigada, Ivonete. Um grande abraço a você e a todos os estudantes da sua escola e de toda a regional, de todos os lugares. E agora sim, vamos para
história, para a cultura indígena. E na nossa programação, nós estamos num período de transição. Nós estamos, sim, trazendo, caminhando nas sociedades, no cotidiano de outros tempos e lugares. Nós estamos, sim, lidando um pouco com o cotidiano de famílias de hoje, de outros tempos e espaços, de famílias indígenas, porque nós vamos ver que o quanto os anciões, né, o quanto as famílias, a relação com as famílias indígenas é importante para a preservação da cultura indígena. E nós vamos ver um último navegador e explorador importante para nomeação do nosso continente. Vamos ver também ali os diferentes povos indígenas do mundo, né, para ampliarmos um pouco, e do Brasil ao mesmo tempo, e questões das terras indígenas, né, a questão da demarcação, que já conversamos na aula anterior, que é um aspecto muito valioso para que a cultura indígena possa se perpetuar e se manter. Então vamos lá. Na aula passada, nós vimos que lá no início de 1500, o Vicente Yanes Pinzon chegou ao Brasil. Lembram disso? Lembram-se dele? E que esta viagem que ele fez, a viagem de Pinzon, foi sim documentada lá no mapa de Juan de la Cosa, que era um mapa de 1500, e também no diário de bordo da navegação que ele fez, ele e os outros navegadores que com ele estavam. E ali ele marcou, ele caracterizou as terras, né, brasileiras. O Pinzon esteve no Brasil alguns meses antes de Pedro Álvares Cabral. E os historiadores brasileiros já afirmavam que os navegadores espanhóis, então o Vicente Pinzon e também o Diego de Lepe, chegaram ao Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Os espanhóis, eles encontraram o território, mas eles não puderam tomar posse porque havia um acordo, havia um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado por dois países, quais eram? Portugal e Espanha, lá no ano de 1494, certo? Mas a data de 22 de abril de 1500, que é para nós a data do descobrimento do Brasil, que tem como protagonista o Pedro Álvares Cabral, não perde a sua importância histórica. Então, a importância histórica desta data para nós é mantida, certo? Por quê? Porque a chegada dos portugueses não foi simplesmente um descobrimento, né? As coisas não são assim. Mas a chegada dos portugueses representou a conquista das terras que já haviam sido demarcadas antes, né? Havia um acordo. Então, o Cabral, ele veio tomar posse, né, das terras em nome da coroa, em nome do rei de Portugal. E o primeiro nome dado ao território foi Ilha de Vera Cruz. É muito importante a gente não perder de vista que os primeiros povos da América já viviam no continente há milhares de anos antes da chegada desses navegadores e exploradores europeus. Não foi uma terra que eles encontraram, que eles descobriram e que não havia nada nem ninguém. Não, eles é que não conheciam, certo? E neste ponto nós vamos incluir
um outro personagem, que já havíamos mencionado o nome dele. Mas vamos agora explicar direitinho. Afinal, por que o continente chama-se América? Olhem lá o continente na representação. América do Norte, América Central e América do Sul. Todo este continente é denominado continente americano. Este é Américo Vespúcio, que foi um navegador italiano. O Américo Vespúcio não foi o primeiro navegador a chegar ao continente, mas a América recebeu esse nome em homenagem a ele. Na verdade, é que ao contrário de Cristóvão Colombo, o Américo Vespúcio, ele não achava que tinha estado em outras regiões da Ásia para chegar à Índia. Nesse sentido, Cristóvão Colombo foi um pouco teimoso, afirmando até o fim de sua vida que acreditava estar em terras, que levariam ali à Índia. E é isto que foi diferente para Américo Vespúcio. Ele referiu-se às terras como um novo mundo. E um cartógrafo alemão, o Martin Waldseemüller, fez um mapa do mundo e deu à América do Sul o nome de América. Vejam agora parte do mapa de Waldseemüller de 1507, então início do século XVI, onde pela primeira vez foi escrito o nome América para nomear o continente. Vejam ali onde está escrito América, pela primeira vez em um mapa. Mais tarde, outros cartógrafos usaram o nome América também para a América do Norte e para a América Central. Mas o Américo Vespúcio nunca esteve nestas duas outras partes do continente. Mas mesmo assim, ele recebeu essa, digamos, homenagem. Agora vamos lá. Vejam essa representação do Brasil de 1562, feita por Diego Gutierrez. Vejam, é uma representação inicial, Mas olhem lá como aparecem bem os rios, os grandes rios, e aparecem os indígenas, os habitantes nativos, Habitantes nativos, os povos originários, que necessariamente não se chamavam índios nem indígenas, Numa outra representação, um pouco mais adiante, em 1602, também aparecem os indígenas e aparecem animais, Animais característicos, e isto é que é muito importante para nós, que milhões de indígenas viviam no Brasil e vivem. Indígenas vivem no Brasil, indígenas vivem no mundo todo. E nós vamos ver agora como é grande a diversidade de povos que vivem no mundo todo. Mais de 5.000 grupos distintos em cerca de 90 países, cada um com sua língua, com sua cultura diferente. Vamos ver rapidinho um pouquinho sobre cada um desses, sobre como é grande, na verdade, esta diversidade dos povos no mundo todo.
Os povos indígenas representam uma diversidade notável. São mais de 5 mil grupos distintos em cerca de 90 países. Juntos, eles somam aproximadamente 370 milhões de pessoas. A primeira Conferência Mundial sobre Povos Indígenas aprovou um documento sobre a aplicação dos direitos desse grupo, que representa aproximadamente 5% da população mundial. Entre os pontos abordados, o documento ressalta o combate à violência contra a mulher e os desafios da juventude para preservar a linguagem e o conhecimento tradicional. Viram só? Viram alguns desafios atuais e comuns a todos os povos indígenas do mundo são combater, então, a violência contra a mulher indígena, preservar a linguagem e o conhecimento tradicional. A linguagem, porque a oralidade, a língua materna, né, ela é muito importante. E o conhecimento tradicional representa a cultura indígena, que é transmitida pela convivência, por essa língua oral. E agora, nós passamos a ver algumas curiosidades sobre povos indígenas do mundo. Enquanto nós vamos ouvir essas curiosidades, vocês vão observando as imagens sobre esses povos indígenas do mundo todo, certo? Estamos no site da Organização das Nações Unidas e vamos saber um pouquinho sobre povos indígenas no mundo todo. Vamos ver 10 curiosidades sobre povos indígenas. Comunidade Amaracaeri, na Amazônia, no Peru. Existem cerca de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo, espalhados por 90 países. Eles vivem em todas as regiões geográficas e representam 5.000 culturas diferentes. Povos indígenas criaram e falam uma grande maioria das 7.000 línguas mundiais. Indígenas têm maior probabilidade de serem pobres e vulneráveis. Apesar de serem menos de 5% da população mundial, representam 15% dos mais pobres. Povos indígenas vivem vidas mais curtas. A expectativa de vida dos povos indígenas é até 20 anos menor do que outras pessoas. Mulheres indígenas têm maior probabilidade de sofrer discriminação e violência. Mais de 1 em cada 3 são agredidas sexualmente durante sua vida e também têm taxas mais altas de mortalidade materna, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Os Jogos dos Povos Indígenas do mundo unem atletas para celebrar tradições indígenas. Atletas de 566 comunidades aborígenes de todo o mundo participaram da primeira edição, realizados em 2015 no Brasil. Comunidades indígenas são líderes na proteção do meio ambiente. Quase 70 milhões de mulheres e homens indígenas dependem das florestas para sua subsistência, e muitos mais são agricultores, caçadores ou pastores. Os povos indígenas lutam contra a mudança climática todos os dias. As suas florestas armazenam pelo menos 1/4 de todo o carbono das florestas tropicais, cerca de 55 trilhões de toneladas métricas. Isso equivale a 4 vezes o total de emissões globais de carbono em 2014. Povos indígenas são fundamentais para a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Desde proteger o meio ambiente
a combater a desigualdade e lutar pela paz e a segurança, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não serão alcançados sem povos indígenas. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, adotada em 2007, é um marco, mas existem lacunas significativas entre o reconhecimento formal dos direitos indígenas e a realidade. Dados das Nações Unidas. Gostaram? Assim a gente amplia a nossa visão e consegue perceber que há questões comuns a povos do mundo todo e há questões específicas dos povos no nosso país. Vocês se recordam que estivemos vendo na videoaula passada sobre os intelectuais indígenas brasileiros? Vejam, esta é a Márcia Cambeba. Nós vimos que a Márcia Cambeba é geógrafa, compositora, poetisa e ela representou no vídeo e aqui trouxemos para representar o povo Cambeba. Vimos também outro escritor e poeta, o Tiago Aqui, representante do povo Sateré, Maué, né, amazonense, e vimos também Daniel Munduruku, filósofo, professor, escritor, né, representante, então, também do povo Munduruku. Né. Além dele, Edson Caiapó, historiador, professor, escritor, né, como representante, né, uma liderança também muito importante do povo Caiapó. Né, intelectuais indígenas todos eles, né, além de outros que não citamos aqui, enfim, representando. E vamos ver a questão de que nem sempre o nome como o povo é chamado é como ele se autodenomina. O povo Cambeba se autodenomina como o Mágua. É um povo originário lá da Amazônia brasileira e peruana. Então, não é um povo que reside, né, que habita somente o Brasil. Vejam só esta foto, né? Vocês diriam, são dois jovens indígenas, né? Aqui eles estão num treino, né, de atletas olímpicos, né? São dois jovens arqueiros, né? Participam da seleção, uma jovem da etnia Carapanã e outro jovem é da etnia Cambeba. Este é o jovem da etnia Cambeba. O povo Sateré Maué vive em áreas indígenas e nas áreas urbanas de municípios do estado do Amazonas, né? Pelo menos em 3 ou mais municípios diversos do estado do Amazonas. Sateré significa lagarta de fogo e é referência ao clã mais importante desta sociedade do Sateré Maué. Maué quer dizer papagaio, inteligente e curioso, né? E este é a capa de um material que existe e existem diversos materiais para que vocês, os estudantes e também outros professores, né, todos aprofundem a pesquisa de acordo com a região de vocês, de acordo com os interesses, de acordo com os colegas, né, que às vezes possam constituir as turmas e as escolas de cada um. O povo Munduruku está em regiões e territórios diferentes nos estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso. E a autodenominação do povo Mundukuru é Uijugu. Mundukuru significa formiga vermelha.
Então vejam, o nome é um, mas a autodenominação é outra. Na verdade, segundo os saberes difundidos pelos anciãos, a designação, né, Munduruku, era um modo como eles eram chamados pelos Parintintins, que eram um outro povo que era tido como rival. Então, eles é que chamavam o povo com o nome, né? A área ao redor do rio Tapajós é o lar de muitas comunidades Munduruku. É um dos territórios indígenas mais intensamente invadidos por exploradores, né? Às vezes de recursos naturais. E o povo Munduruku está, além de outros povos também, muito preocupado com esses crescentes impactos sociais e ambientais das invasões. O território Kayapó está situado sobre o Planalto do Brasil Central. O povo Kayapó vive em aldeias ao longo do curso dos rios que são afluentes do rio Xingu. O rio Xingu é bastante caudaloso, tem vários afluentes, né? Segundo algumas fontes, Kayapó quer dizer aqueles que se parecem com macacos e teria sido inventado por indígenas de outras etnias por causa de um ritual que o povo Kayapó fazia usando máscaras, né, de macacos, né? Já outras fontes afirmam que essa palavra vem do tupi Kayapó, que significa aquele que traz fogo na mão, né? Então, e o Kayapó se refere a si mesmo como Mebengokre, que significa homem do poço d'água. Então, as línguas indígenas, né, são muito diversas, são complexas, né, e são riquíssimas, né, e são valiosas, né, não podem deixar de ser estudadas e mantidas pelos povos. Vamos fazer algumas atividades agora? Pegue o seu caderno e vamos fazer algumas anotações. Então vamos lá para os registros. Não esqueça que dependendo do seu ritmo, você pode fazer o registro no caderno, ou pode colocar, copiar a questão, ou pode colocar apenas o número da questão e fazer somente a resposta. Mas esse registro será importante para levar à escola, né, para mostrar à professora, de acordo com a organização de cada um. Vamos lá. O nome do nosso componente é importante colocar no caderno, a data de hoje, e vamos registrar a seguinte pergunta. Número 1. Qual o nome do tratado assinado entre Portugal e Espanha sobre as terras descobertas? Registrem essa questão no caderno e nós já voltamos para conferir. Registraram? Então, o tratado é o Tratado de Tordesilhas, que se você assistiu à última aula, você sabe que ele se chama assim porque foi assinado lá no município de Tordesilhas. Número 2. Qual é o nome de um dos espanhóis, ao menos, que chegou ao Brasil
pouco antes de Pedro Álvares Cabral? Registre essa questão no seu caderno. Nós estamos perguntando o nome de um. Se você quiser escrever o nome de dois, pode escrever também. Até já! Para responder essa questão, Vicente Yanes Pinzon, ou somente Vicente Pinzon e Diego de Lepe, está excelente. Vamos adiante? Então, vamos lá. Número 3. Quem veio, em nome do rei de Portugal, tomar posse das terras que já haviam sido demarcadas pelo Tratado de Tordesilhas? Registrem a questão, respondam e já voltamos para conferir. Veio foi Pedro Álvares Cabral, não é mesmo? Essas questões são fáceis, são simples, mas elas fazem parte de leitura, envolvem a interpretação, né, e a compreensão, além de serem um exercício de escrita, que, para quem está na EJA, é muito interessante, né? Vamos adiante. Número 4. Qual é a data que marca o descobrimento do Brasil? Respondam. (22 de abril de 1500, não é mesmo? Vamos adiante. Número 5. O continente americano recebeu esse nome em homenagem a quem? Copiem a questão, respondam e nós já voltamos para conferir a resposta.
foi Américo Vespúcio. E vamos adiante. Quem vivia no continente americano quando os navegadores chegaram? Registre essa questão no caderno e faça a resposta e nós já voltamos para corrigir a questão. Você respondeu os povos originários ou nativos, né? E, número 7, cite alguns dos desafios que podem ser comuns a todos os povos indígenas do mundo. Registre essa questão e escreva sobre esses desafios que nós vimos na aula que podem ser comuns a todos os povos indígenas do mundo. Desafio: combater a violência contra a mulher indígena. Outro desafio: preservar a linguagem e o conhecimento tradicional. Agora, nós vamos fazer um outro exercício que é o de escrever V para verdadeiro e F para falso. Mas agora vocês podem fazer comigo. Cada povo originário ou nativo do território brasileiro tem seu próprio nome. Isto é verdadeiro ou é falso? Responda já. O que você acha? É verdadeiro. Muito bem. Vamos para a próxima. Os habitantes nativos foram chamados de índios porque os exploradores pensaram ter chegado às terras que levariam à Índia. Isto é verdadeiro ou é falso? Isto é verdadeiro. Muito bem. Agora veja esta ideia. Os indígenas não fazem música, só dançam. Isto é verdadeiro? Não, isto é falso. E esta outra. Os indígenas fazem música e são grandes compositores e poetas, pois a poesia está presente em suas vivências diárias. Isto é verdadeiro? É sim, muito verdadeiro. E povos indígenas protegem o meio ambiente. Verdadeiro? Muito verdadeiro. Muito obrigada e até a próxima aula.